Boa noite a todos. Prazer revê-los. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo, dando continuidade do que a Eliana começou a semana passada, do Sede Perfeitos. Hoje me cabe falar sobre as instruções dos Espíritos. Então, só para nortear, para quem não tem muita intimidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos do Evangelho, Kardec, ele separa sempre um trecho de passagem de Jesus, seja uma parábola, uma história, ele sempre separa isso, depois ele faz comentários a respeito dessa passagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque, para quem não sabe, o Evangelho foi o terceiro livro escrito da codificação. Então, quando ele se debruçou sobre o conhecimento, né, do que Jesus falava, das relações que tinha o Evangelho com o Espiritismo, ele já tinha escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Então, aí a segunda, então são três partes, né? A primeira, Jesus, a segunda, os comentários de Kardec com a visão espírita, e aí depois vem as instruções dos espíritos, que é o que eu vou falar hoje, né? A semana passada a Eliana falou sobre as questões referentes à visão que o espiritismo tem dessa parábola, que são os caracteres da perfeição, e hoje eu vou falar das instruções. Eu vou, da passagem de Jesus, eu vou me apegar a uma das frases que termina essa parábola de Jesus, que é: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mas para a gente falar sobre isso, né, porque é uma frase muito forte, bem impactante, né, como sede vós logo perfeitos, né, como também vosso Pai Celestial, se a gente tem a noção de que Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né, meio que parece contraditório, mas não é. E é isso que a gente vai ver hoje. Antes da gente efetivamente seguir as orientações, as instruções dos Espíritos que nos dão nesse capítulo, eu queria falar sobre a questão da importância do Evangelho. Fazer uma reflexão aqui. Por que nós, numa casa espírita, iniciamos o nosso trabalho de tratamento, de conhecimento da doutrina pelo Evangelho? E não pelo Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que vai falar de toda a parte filosófica que fundamenta toda a nossa doutrina. Dá uns minutinhos para vocês pensarem. Qual é a importância da gente estudar o Evangelho, né? O que, na verdade, né, nos ajuda enquanto, né, seres espirituais que nós somos? Porque Jesus, na época em que ele esteve aqui conosco, ele veio para falar sobre o reino de Deus. O que isso significa? Que ele veio falar das leis que governam o nosso universo, que governam todos nós, espíritos imortais, porque a nossa vida não acaba aqui. Então, quando Jesus vem falar para esse ser espiritual que nós somos, e ele, com a capacidade, com um espírito de muita luz, de muito conhecimento, ele conseguia falar em pouco, muito. Tanto é que o Emmanuel diz que as parábolas de Jesus, elas são como sementes, que a gente vai germinando, que conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprofundando cada vez mais nesses conhecimentos que parecem ser tão, né, insignificantes da vida de um povo, porque Jesus, além do que, como um grande pedagogo, psicólogo que era, ele falava exatamente para aquele povo entender, mas falando para aquele povo não das coisas mundanas, mas ele falava para o ser espiritual que nós somos. Ele tinha essa visão de que o que ele estava nos falando eram coisas que nós íamos levar por muitos e muitos tempos. Hoje nós estamos tendo a oportunidade novamente de estudar o que Jesus falou sobre coisas que na época também eram difíceis de entender, e aí o Evangelho tem uma vasta
situações em que a gente hoje, né, por isso que o Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder entender com mais amplitude, assim como Nicodemos, que não entendia como ele podia renascer outra vez, entrando no ventre da mãe, e Jesus diz para ele, né, bom, se você é doutor da lei e não sabe, né, quem vai saber então? Como dizendo, calma, né, porque ele tinha essa proporção de que ele estava falando para seres espirituais que estavam vivendo na matéria. E cá para nós, vou falar aqui bem baixinho, acho que a gente não aprendeu muita coisa ainda não, porque faz 2000 anos e a gente continua estudando o Evangelho, para a gente poder, tá baixo, né, que eu falo, mais alto, Petit. A gente continua ainda estudando o Evangelho e o Espiritismo vem falando disso, da importância desses conhecimentos. Então, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou contar uma historinha, só para a gente mensurar a importância do Evangelho, a importância do que Jesus nos fala, contando uma história que se passa com Jesus e seus apóstolos. Jesus está indo para Jerusalém, ele vai por Samaria, que não era muito comum ir por Samaria, porque tinha que passar por Samaria e lá estavam os samaritanos, e o povo o judeu, né, os hebreus da época não se davam muito bem com os samaritanos, né, então não era muito prazeroso nem encontrar samaritano, quanto mais, né, e aí Jesus para num lugar e pede para João e Filipe, que eram seus apóstolos mais jovens, irem até Samaria pedir abrigo. E na cultura judaica é muito comum, e a gente sabe disso, para quem lê o Evangelho, a Bíblia, receber o peregrino, as pessoas que passam, era a coisa mais importante. E por que ela era importante? Por que eles acolhiam quem passava, né? Porque a gente vê, né, Jesus vai para cá, vai para lá, Paulo ia para cá, ia para lá, ele era acolhido aqui, lá, acolá, né? Você pensa, nossa, né? Por quê? Porque ele era um povo que tinha vivido muitos anos no deserto, ele sabia da importância de ser acolhido, eles passaram pelo êxodo, ou seja, eles saíram de uma terra, né, do Egito, e foram, né, um povo inteiro, né, em busca da sua terra. Então eles tinham a noção da necessidade, eles tinham passado por isso, então eles sabiam o quanto isso era importante, isso era da cultura deles, o quanto isso era importante para eles. E eles vão, João e Tiago, até Samaria, e os samaritanos não os recebem. Dizem que não tem abrigo para eles. E aí eles voltam muito bravos, porque, e chegando para Jesus, eles falam assim, olha, eles não quiseram, porque era uma ofensa, gente, era uma ofensa das piores, você não abrigar, não receber alguém dentro dessa cultura. E aí ele volta muito bravo e ele fala para Jesus, Jesus, vamos orar para que o inferno caia sobre eles e mate todos. E aí Jesus olhou para João e disse, João, nós não viemos aqui para destruir, nós viemos aqui para salvar. E são essas palavras que Jesus falou. Por que eu trouxe essa história para cá? Porque Jesus não escolheu, dentro do que ele podia ter escolhido, né, tinha todos, né, os senhores que conheciam as leis de Deus, porque elas já são da primeira revelação, elas já vêm de Moisés, quer dizer, ele tinha os doutores da lei, que eram estudiosos. Jesus, ele vai buscar quem? Os pescadores, as pessoas mais simples. Porque Jesus, ele fala para as pessoas, porque ele fala para o ser espiritual que nós somos. Ele é extremamente paciencioso no ponto de vista, e a gente pode ver isso até hoje, né, que ele espera que nós possamos amadurecer diante desses conhecimentos e nos transformarmos efetivamente, né, no que hoje a doutrina nos ensina e nos fala, a doutrina espírita, de co-criadores, ou seja, nós mantemos a obra divina, nós fazemos o trabalho que nos compete como seres espirituais que nós somos. E é isso que a instrução dos espíritos vai falar hoje.
Kardec traz 5, aliás, na verdade são 4, né? Porque a Nicole Madeleine vai falar 2 vezes sobre essas coisas, de como, né, nós podemos nos transformar no ser de perfeitos, como o nosso Pai é. Porque nós fazemos parte da criação. E tudo na criação, tudo. Se a gente for um bom observador, a natureza é assim. A natureza, ela precisa passar da transformação, ela precisa aprender, ela precisa investir para tudo. E se a gente pegar a ideia da semente, a semente ela precisa ser sufocada na terra, ela precisa ser coberta para que ela se esforce para poder quebrar o seu casulo e sair da terra. Ela precisa dos outros, ela precisa dos outros elementos como o valor da terra, a chuva, o tempo. Então tudo na vida, né, tem essa questão de nós nos colocarmos nisso. Porque acho que todos nós que estamos aqui, nós estamos em busca da felicidade. E é o que os espíritos vão falar, a felicidade é desse mundo. Só que talvez não seja da maneira pela qual a gente pensa, mas como nós deveríamos pensar, como seres espirituais que nós somos. Porque se tem uma coisa certa, né, aqui, é que aqui nós não ficaremos eternamente. E é ruim? Em tempo de Covid, né, falar isso, não é ruim, né? Porque nós somos esses seres espirituais que vão ter muitas vidas, nós vamos ter muitas possibilidades, e as dificuldades, elas nos fazem crescer, e Jesus nunca olhou a aparência das coisas, ele sempre olhou o nosso potencial. E é isso que eles nos convidam. O ser de perfeito é olhar o potencial que os outros têm. E essa é a lição da noite. Então vamos lá falar sobre o que os espíritos falaram. Lázaro, ele pôs o título como O Dever. E aí ele fala assim: o dever é a obrigação moral, primeira para consigo mesmo e depois para com os outros. Ele diz assim: mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transpostos em relação a vós mesmos. Resumidamente, o dever, a medida do dever é em nós. Um outro aprendizado: nada que nós temos que alcançar, que nós temos que nos desenvolver, depende do outro. Tudo depende de nós. Tudo está na nossa força, na nossa vontade, na nossa determinação. Essa é uma lei. Porque se eu depender para ser feliz, alegre, coisa de italiano, né, Batina? Que o outro me traga a felicidade, não. Né? Deus não criaria leis em que eu dependesse só do outro. É como Jesus disse, nós não viemos para destruir, nós viemos para salvar. Então, como co-criadores, como pessoas que estamos nas nossas relações sociais, nós viemos aqui também para fazer isso pelo outro. E aí o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E diz assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo de sua própria causa. Então nós somos criaturas que temos deveres. Nós fomos criados assim. Nós fazemos parte dessa criação, assim como a natureza faz parte da nossa vida. Então, é necessário que a gente siga algumas orientações, e essa medida daquilo que eu quero fazer com que o outro me compreenda, ou que o outro me respeite, começa em mim. Começa naquilo que eu respeitar do outro, daquilo que eu fizer pelo outro. E aí, o François Nicolas de Madeleine, ele vem falar sobre a virtude. Ele diz assim: bom, o dever é importante para você conseguir ser perfeito, né?
ou ser a linha, né, mestra da gente conquistar o reino de Deus, a perfeição. Mas ele vem falar assim, a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modestos, são as qualidades do homem virtuoso. Vou ler outra vez, porque qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Mas afastai de vossos corações o sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades. Outra orientação para ser de perfeito é, primeiro, saber que nós temos deveres e que nós fazemos parte de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Segundo, que eu preciso desenvolver virtude para isso. Se eu não desenvolvo virtude para isso, fica difícil da convivência. E aí, François Nicolas de Madeleine, nas Instruções dos Espíritos, vai falar sobre superior e inferior. E isso a doutrina espírita ajuda muito a gente a compreender de que não existe superior e inferior nas leis divinas. Porque diante de Deus, né, diante da criação, nós somos todos espíritos, né, em evolução, né, percorrendo, tendo uma experiência na matéria, porque nós estamos experimentando a matéria, e os títulos da matéria não fazem peso no mundo espiritual. Ninguém vai dar carteirada no mundo espiritual dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado. Eles vão perguntar se o teu doutorado é de amor, é do homem de bem. É essas virtudes. Esse é o seu dever enquanto criatura, né? Buscar, né, o amelhoramento, o alimento espiritual. Porque não tem diferença, e a gente vai chegar lá, não vou me adiantar. Vamos voltar aqui quando ele fala de superiores e inferiores. Ele diz assim, Deus concede autoridade a título de missão ou de prova conforme lhe convém, e da mesma forma o retira. Ou seja, tudo aquilo que nós somos na Terra, no mundo, a gente pode ter hoje e amanhã não ter. Nós podemos não ter e amanhã ter. A gente pode criticar o outro e depois, na mesma posição, a gente ter aquilo que a gente criticou no outro, viver e ainda ser semelhante ao que a gente criticou. Então, não existe isso, né, em termos espirituais, porque Deus, né, ele é justo, ele é bom. E aí vem mais assim, todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, tá dando a microfonia, não tá? Tá fazendo pi, pi, pi. Tem que abaixar um pouquinho. Sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, cada um de nós aqui tem uma missão. Mas que missão é essa? Porque missão, quando a gente pensa em missão, a gente pensa em uma coisa grandiosa. Pô, eu não sou Chico Xavier, né? A gente já pensa em grandes missionários espirituais, não? Vamos pensar que nem Jesus. Jesus não chamou os pescadores, que eram simples, né? E eles não tinham uma missão, ele não confiou a Pedro, que era o espírito mais turrão, dos discípulos é o mais turrão, o mais difícil, para que ele desse continuidade à obra dele quando Jesus partisse. Porque Jesus estava vendo a essência dele. É pensar naquilo que nós somos como essência. E nós somos todos iguais enquanto essência, porque nós somos todos criados por Deus. E por isso que não tem igual, não tem superior, não tem inferior. Nós somos iguais. Então ele fala, nós temos missão, e a nossa missão é aqui e agora. Quando a gente sair daqui, nós temos uma missão lá fora. Cada um tem a sua, cada um que carregue a sua missão. Não temos? Temos família, temos trabalho, né? Então, veja que importante. Então, nós temos que desenvolver, nós temos deveres, como criaturas que somos, de fazer o bem ao outro, nós temos que desenvolver virtudes, nós não somos mais que ninguém, estamos todos iguais, nós temos uma missão a cumprir, e ele vai falar do homem do mundo. Porque depois de tudo isso, você pensa assim, nossa, haja
trabalho para fazer, gente. A gente não vai conseguir ser, né, essa perfeição que ele fala, para ser desperfeito como vosso Pai o é. Vai ser difícil. E aí ele vem falar sobre isso. Fosse chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caráteres antagônicos, não melindrai a nenhum daqueles a quem vos encontrardes. Estais sempre alegres, contentes, mas com a alegria de uma boa consciência da ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproxima a sua herança. E diz mais, não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício, cobrir-se de cinza. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Deus não condena a matéria, porque a matéria, estarmos na matéria, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. O que poderia ser condenável é a maneira pela qual eu me relaciono com essa matéria. Como é que eu vivo dela. Como é que eu me relaciono com as pessoas? E aí ele fala assim, basta ao começar, é uma dica, para a gente guardar no coração e na atitude. Basta ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-lo ou a sua bênção para a obra acabada. Nós, enquanto criaturas de Deus, nós estamos sempre conectados com a espiritualidade ou pedindo amparo, ajuda ou agradecendo pelas nossas conquistas. Da gente ter essa conexão. E aí vem o espírito protetor, Georges, falando finalmente sobre o corpo e o espírito. Então, nós temos corpo, nós vivemos na matéria. E aí o Espiritismo, ele tem muito para nos dizer sobre a questão das relações que nós temos com o espírito e com o corpo. Tão importante, aí eu convido vocês a estudarem, porque para a gente entender melhor é preciso estudar a Gênesis, é preciso estudar o Livro dos Espíritos com mais profundidade, mas o que nós somos espiritualmente reflete no nosso físico. Nós adoecemos porque a nossa alma adoece. Nós temos mais probabilidade de certas coisas porque a nossa alma se entristece. Porque nós não estamos dando o alimento adequado, né, a ela, como nós damos para o corpo. E aí eu vou lembrar de Paulo. Paulo, né, para quem conhece a história de Paulo, Paulo era um homem rico, era um homem de poder, era um homem que tinha cultura, ele era um atleta, ele tinha, aliás, ele só consegue ter a vida que ele tem depois de encontrar Jesus, porque ele tinha um físico privilegiado. Só que quando ele está na estrada de Damasco, ele tá se reportando à felicidade que tinha Estevão, que tinha Abigail, que era o seu amor, porque ele não entende como ele tinha tudo, materialmente falando, e não era feliz. E foi nesse momento em que ele encontra Jesus, e Jesus fala para ele, por que me persegues? E ele se cega, olha, o corpo dele, a hora que ele vê Jesus, ele fica cego, ele passa um período da cegueira material, mas que na verdade era uma cegueira espiritual. Então, o nosso corpo e o nosso espírito, eles estão muito interligados. Então, quanto mais eu alimentar a minha parte espiritual, não esquecendo da parte material, porque ela também faz parte, mais equilíbrio eu tenho. Não dá para viver só na matéria sem não me alimentar espiritualmente. Eu me enfraqueço, eu adoeço. Se não adoecer do ponto de vista físico, eu enfraqueço do ponto de vista emocional. Eu adoeço, eu tenho depressão. Nós estamos numa fase espiritual onde a depressão ela é uma doença meio que comum. Por quê? Porque nós estamos precisando despertar para as coisas espirituais, para pensar nisso também. Assim como a gente vai para a academia, né, toma detox de manhã, e faz isso e faz aquilo, e a alma? Somos seres espirituais, nós não podemos esquecer disso. Tem que alimentar a alma.
Então essas são as orientações, aí ele fala assim, só para ler o trechinho, 2 sistemas se defrontam nesse caso. Os dos ascetas, que desejam combater o corpo, e os materialistas, que querem diminuir a alma. 2 violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ou seja, eu não posso desprezar nem a matéria e nem o espírito. E para a gente finalizar, só porque isso é um grande exercício, gente. Vamos fazer um combinado entre nós? Que ninguém nos ouça, só os que estamos aqui, fazer um combinado. É assim, quando a gente sair daqui, vamos tentar lembrar a orientação que esses espíritos nos dão. Nós vamos para a nossa missão. Seja o trabalho, a casa, o parente difícil, o filho, a mulher, enfim, nós vamos para casa. Chegando lá, né, nós vamos reparar coisas que a gente não gosta. A janta não vai estar quente, às vezes não vai ter nem o jantar. As coisas que você deixou bagunçada continuam bagunçadas porque ninguém arrumou. Vai ter uma série de situações lá que vão... Mas aí a gente tem que voltar e lembrar, primeiro do dever. Olha a orientação dos espíritos superiores, espíritos que nos instruem. O dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no que desejarias ver transposto na relação de vós mesmos. Ou seja, quando eu me encontrar diante de uma situação, eu primeiramente entender a visão que o outro teve daquilo que me desagrada. Eu tenho que ter esse exercício, porque a gente não conquista perfeição e felicidade se a gente não fizer o exercício e se não começar por nós. Então, não tem janta? Bem, vamos fazer alguma comidinha junto? Vamos lavar a louça que ninguém lavou hoje? Né? Vamos ser alegres, porque a alegria e a felicidade faz parte de nós, faz do nosso dever de criatura. Nós temos tantas coisas boas, gente. Nós temos tantas coisas boas. Nós estamos, primeiro com a reencarnação, estamos reencarnados. Olha que coisa bacana. Porque a reencarnação ela é fundamental para o nosso progresso. E eu estou estourando no horário. E a minha chefe já me apareceu lá embaixo. Estou encerrando. Então, com virtude, com amor, faça isso. Não pense que você é superior a ela e porque você tenha que pisar no outro para que o outro se sinta humilhado, né? E que a gente trabalhe isso, que a gente consiga fazer harmoniosamente a nossa vida. E isso é para todo dia, para toda hora, né? Até para a gente dormir. Então, já que a minha chefe apareceu lá, eu vou encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos ajude na nossa caminhada.